Fala, minha gente, Juliano Posati, da Posati Filmes aqui para dividir um pouquinho com vocês esse espaço que o Entre Médiuns ABC Paulista está nos oferecendo para falar alguma coisa sobre empreendedorismo e espiritualidade. Eu preparei aqui alguns temas que eu quero dividir com vocês, coisas que não são tiradas de grandes compêndios de filosofia e muito menos por grandes compêndios de administração de empresas, mas que são fruto realmente de uma jornada aí de pelo menos 15 anos de empreendedorismo já, comecei cedo, viu? Comecei com 19 anos o meu próprio negócio, né? Ainda acho que a primeira negociação ostensiva que eu precisei fazer foi com a minha mãe, porque na época tinha que ser emancipado, né? A maioridade civil vinha com 21 anos, só eu tinha 19. Queria montar minha própria agência. Você imagina, já foi uma negociação forte. Então, eu quero dividir com vocês algumas coisas para a gente meditar junto sobre esse processo, né? Até porque, pelo que eu tenho discutido com o Fábio, e a gente fez alguns alinhamentos antes dessa palestra, é muito oportuno falar desse tipo de coisa, de crise e superação. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de crise forte no nosso país, e não só no nosso país, no mundo todo, né? A gente às vezes se desespera ou menospreza demais, como se as coisas só acontecem no Brasil. Não, cara, está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está em crise porque os sistemas estão falidos, os paradigmas estão obsoletos e nós ainda não conseguimos dar passagem para o novo. O novo está surgindo em todos os cantos, está sendo idealizado, empreendido em todos os cantos, mas ele ainda não ganhou passagem, né? O paradigma atual, obsoleto, falido, ele ainda não deu passagem para o novo, mas o novo está vindo, e está vindo com muita força. Então é muito oportuno nós conversarmos aqui nesse esquenta para o evento presencial sobre essas duas coisas, na minha opinião, empreendedorismo e espiritualidade. Primeiro, porque eu gosto muito da definição de empreender, tá? Empreender é se propor a realizar algo. Você se propõe a realizar algo e se coloca em marcha de realização. Isso é empreender. Você pode empreender um projeto dentro do seu trabalho de ONG, do seu trabalho espiritualista, do seu próprio trabalho profissional. Você pode empreender um projeto com a sua família, porque empreender é uma decisão de realizar. Quando você se decide ou se propõe a realizar e se coloca em marcha de execução, você está empreendendo. A questão é que muitas vezes o que nos motiva a empreender, e as estatísticas vão corroborar esse favor, principalmente no Brasil, é a crise. Ou seja, o sujeito é mandado embora, levou um pezão na bunda, o que ele faz? Ele fica desesperado, procura emprego, mas aí ele tem conta para pagar. Então ele se vê com uma motivação muito forte e se propõe a realizar algo para resolver a situação de crise. Você percebe? A situação de crise é um choque no nosso conforto. A situação de crise é sempre um pé na nossa zona de conforto. Ela é sempre um cutucão. Ela é sempre algo que coloca em xeque a nossa zona de conforto. Isso é crise. Ela coloca em xeque a zona de conforto dos nossos paradigmas, das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos, deixamos de acreditar, daquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, aquilo que nós entendemos que é o certo ou que não é. Isso é crise. Crise coloca o paradigma estabelecido em xeque. E ao colocar esse paradigma, esse sistema, esse modus operandi, essa zona de conforto em xeque, ela te obriga a empreender. Essa é a beleza da crise. Porque aí você precisa olhar para dentro de si com coragem e buscar essa decisão de fazer algo, de se propor a realizar algo em prol de alguma coisa. Esse é o empreender que eu gosto. Agora, muitas vezes, quem tem uma caminhada mais espiritualista ou busca esses valores, busca uma prática de espiritualidade na sua vida, vai encontrar alguns conflitos, como se empreender fosse uma coisa muito má, ligada ao capitalismo, ao homem primata, capitalismo selvagem, aquela coisa toda. Então há aí uma confusão, na minha opinião, sobre esses conceitos, né? Porque, veja,
o que é espiritualidade? Né? A gente falou aqui um pouco já sobre o que é empreendedorismo. E aí a gente sabe que a gente tem umas travas internas, como se fosse pecado, ganhar dinheiro. Pecado se dá bem, pecado, sabe, ter uma posição confortável, né? Então eu acho que tem uma interpretação idiota aí do Sermão da Montanha, né? Então, quer dizer, para você ser feliz e ir pro céu, você tem que ser um pobre desgraçado. Não faz muito sentido, gente, não faz sentido. Até porque, olha, tem várias comunicações transcendentais que apontam que o sofrimento não é o único caminho da evolução. Que você pode evoluir sem necessariamente ter que sofrer. Nós escolhemos sofrer, é diferente. Olha só que interessante. Mas se você parar para pensar em espiritualidade, o que é espiritualidade? Né? Eu fiz uma colinha aqui, ó, que eu achei muito interessante. Espiritualidade é um modo de vida que busca significado a partir da relação com o transcendental. Adorei. Isso aqui foi eu peguei várias definições de espiritualidade e montei uma pra gente que eu achei que casaria bem aqui com esse momento que nós estamos falando. Então, olha só. Espiritualidade é um modo de vida. Primeiro ponto, é um modo de vida, é um jeito de viver. Isso é espiritualidade, né? Espiritualidade. Não estou falando de cúpula de espíritos de luz, né? Não é isso. Espiritualidade é um jeito de viver. Quando você fala de espiritualidade dentro das empresas, que hoje está muito em voga, você está falando de valores que pautam um modo de viver, né? A empresa não vai ser católica, evangélica, espírita, budista, nem nada disso. A empresa é empresa, ela é um CNPJ, ela não tem profissão de fé, não tem religiosidade. É um modo de viver pautado em valores que se entendem sejam valores superiores. Então, espiritualidade é um modo de vida, ou seja, um jeito de viver que busca significado. Aí é que está a coisa. Você busca significado para o seu viver, significado para a sua vida. É um modo de viver que não se contenta com o nascer, crescer, casar, se reproduzir, envelhecer e morrer. Ele não se contenta com a mediocridade da repetição do padrão. Ele quer encontrar significado, ele quer encontrar eco. Ele quer encontrar eco para os seus anseios mais interiores. Bye. Agora, como é que ele procura esse significado? A partir da relação com o transcendental, ou seja, com aquilo que está além dos sentidos físicos da matéria, além dos sentidos físicos da nossa percepção do mundo físico. E aí a coisa fica bonita. Então veja, espiritualidade é um modo de vida que busca significado a partir da relação com o transcendental. Cara, neste sentido, espiritualidade não só é compatível com o empreendedorismo, como é profundamente uma forma de empreendedorismo. Espiritualidade é uma forma nata e natural e mística de empreendedorismo. Porque se você se propõe a ter um modo de vida que busque significado a partir da relação com o transcendental, cara, você está empreendendo uma busca, entendeu? Você decidiu realizar essa busca, você decidiu realizar esse significado, você decidiu ir atrás disso, isso que é o legal. Isso é que é o bacana. Agora, essas coisas são absolutamente compatíveis. Agora, no meio disso tudo, entra uma coisa chamada capitalismo. Entra uma coisa chamada dinheiro. Entra uma coisa chamada poder. E aí, fudeu tudo. Não tem outro termo, é isso. Já vão se acostumando, porque eu sou assim mesmo. O grande problema, gente, é quando essas coisas começam a entrar em conflito com o sistema estabelecido e com os conceitos estabelecidos. Aí é que a coisa realmente complica. Porque no capitalismo você tem coisas muito diferentes, conceitos muito diferentes e valores muito diferentes dos valores que nós acabamos percebendo a partir da nossa relação com o transcendental.
E essa diferença de valores nos coloca de fato numa sinuca de bico. E é muito difícil, nós temos que fazer um esforço tremendo para empreender com criatividade, garantir o sustento, o lucro, a continuidade dos negócios e ainda assim não se render ao modelo capitalista estabelecido. E aí a coisa começa a entortar. Começa a entortar. Mas eu penso, gente, fazendo uma reflexão, que o capitalismo tem coisas que são muito diferentes da espiritualidade e tem coisas que são muito semelhantes. Então vamos analisar algumas coisas. 3 características muito fortes do capitalismo. A lei da oferta e da procura, ponto número 1. O seu conceito de poder, tá? E o seu conceito de sucesso. Vamos começar essas 3 coisas? Então olha só, são 3 coisas muito típicas do capitalismo. Oferta e procura. Eu sou marqueteiro, adoro falar de oferta e procura. Vamos falar do seu conceito de poder, e aí nós vamos entrar aqui um pouco em crises, e vamos falar do seu conceito de sucesso. Olha, no que tange a oferta e a procura, eu penso que o empreendedor espiritualizado, o empreendedor espiritualista, o empreendedor da espiritualidade, ele vai encontrar na oferta e na procura, na verdade, a grande oportunidade de realizar o seu talento, o seu potencial. Porque o que é a lei da oferta e da procura? A lei da oferta e da procura é o seguinte: você tem gente que quer adquirir um produto, que tem necessidades, anseios, desejos, e você tem gente que vai oferecer soluções, produtos e serviços para suprir essas necessidades, desejos e anseios. Simples assim, a aulinha de marketing básica respondeu assim, passou de ano. Tá? Veja, isso me parece um reflexo do mundo espiritual, porque o mundo espiritual, os espíritos superiores, espíritos de luz que trabalham conosco, eles vão sempre trabalhar essa questão das necessidades, eles estão sempre prontos a socorrer essas necessidades, sempre prontos a atender essa demanda que o nosso mundo tem. Eles estão lá empreendendo um projeto por um mundo novo, por um mundo de regeneração. Então há sim oferta e demanda. E eles só podem empreender um mundo novo a partir do nosso desejo de renovação do mundo. Então perceba, a coisa é muito parecida. Tal qual no mercado. O mercado, puxa vida, essa região aqui está precisando de tal produto. Então, alguém no mercado vai aparecer com esse produto, porque vai ver a oportunidade. Então, nesse sentido, a oportunidade da oferta e da demanda são muito parecidas nos dois mundos, não é verdade? Até aí está tudo igual. Agora, quando a gente começa a falar de poder e objetivos finais, aí é que você começa a ver o quanto o capitalismo se afasta de aspirações mais espirituais. Por quê? O poder para o capitalismo está na detenção dos meios de produção, na detenção do meio de fazer, tá? O poder ele está na mão de quem pode fazer, de quem pode pagar por aquilo, né? De quem detém os meios. E outra, quanto mais exclusivos são os meios que se detêm, mais poder você tem. Para o capitalismo, quem detém os meios de produção do capital detém o poder, porque o capital é o que importa. O capital é a grande meta. A grana, dinheiro, bufunfa é a grande meta, tá? E é muito interessante, eu me lembro de um pensamento do Pepe Mujica, que é um grande pensador. Eu não sei o que ele estava fazendo nesses comícios aí do PT, né? Porque eu acho que ele está lá meio perdido, coitado. Não sei se ele tem ideia do que ele está fazendo. Mas eu tenho um pensamento dele que eu gosto, então a gente separa as coisas que são boas e o resto a gente descarta, né? Mas tem um pensamento dele que é muito bom, que ele fala assim: o que as pessoas, hoje a gente tem um desespero de fazer a economia crescer, crescer, crescer. As pessoas precisam comprar, e se as pessoas não compram, se o consumo cai, é uma tragédia para a economia, isso é um problema, uma desgraça, e todo mundo fica em pânico, e a crise nos mercados financeiros e tal. E ele diz o seguinte: o que as pessoas não perceberam é que para que elas
comprem, para elas poderem comprar alguma coisa, quando elas compram, não é com dinheiro que elas estão pagando aquela coisa, mas é com o tempo de vida necessário para conquistar aquele dinheiro. Ou seja, aquele papel, moeda, ele é uma representação iconográfica de um tempo de vida que aquela pessoa especificamente gastou para poder ter aquilo. Ela gastou o seu tempo de vida fazendo alguma coisa para alguém que lhe deu aquilo. Veja, isso é muito sério, porque quem detém os grandes meios de produção, de alguma forma, precisa ter o tempo de muitas pessoas trabalhando e servindo com eles para conseguir gerar o tal lucro, ou seja, o dinheiro a mais. E se dinheiro é tempo de vida, como é que você consegue mais dinheiro se não empregando o tempo de várias vidas no teu objetivo? Isso é o mercado capitalista, cara. Cada um está vendendo o seu tempo de vida. Você pode ser um assalariado muito bem pago, você pode ser um empreendedor, você pode ser um freelancer, você pode ser uma empregada doméstica, uma babá, você pode ser uma professora, você pode ser um médico. Todos nós, sem exceção, vendemos o nosso tempo de vida. Ou seja, nós trocamos o nosso tempo de vida aplicado num trabalho por um troço chamado papel moeda. E esse papel vai nos ajudar a obter coisas que nós eventualmente precisamos. Então veja, quanto maior a detenção de meios de produção, maior o poder que um sujeito tem no modelo capitalista. Porque mais pessoas estarão vendendo a baixos custos os seus tempos de vida para esse detentor do meio de produção. Esse cara vai pegar e vai revender essa produção ou esse serviço, mas ele vai revender esse tempo com muito lucro em cima. E é assim que a coisa funciona, ponto. Isso começa a diferenciar um pouco da espiritualidade, porque para o espiritual, o poder está na capacidade de realização de bem. Ou seja, mais poderosos no plano espiritual são aqueles que têm a maior capacidade de fazer o bem a outrem. E aí a coisa muda completamente de figura. Muda completamente de figura. Acho que é por isso até que quando perguntam para Jesus se era lícito pagar o imposto a César, ele fala assim, dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele fala assim, cara, essa porcaria desse imposto, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí não é poder onde eu venho. Onde eu venho, poder é capacidade de realização de bem. É dar a Deus o que é de Deus. A Deus é o bem. Né? Então quando você dá a Deus, quando você serve ao bem, você está dando isso. Veja, por plano espiritual, o bem, a capacidade de fazer o bem é o verdadeiro poder. E aí você começa a ter conflitos entre o capitalismo e o empreendedorismo tradicional. Porque o empreendedorismo que é tradicional, maquiavélico, ele sempre vai tratar que os fins justificam os meios. Então a minha finalidade é o lucro, é a detenção cada vez maior de poder. Então para que eu consiga isso, eu vou explorar quantas pessoas eu puder. Eu vou tirar proveito dos meus fornecedores, eu vou tirar proveito dos meus trabalhadores. Não importa, quanto menos eu puder investir nessas pessoas, quanto menos eu precisar fazer qualquer bem para eles, é melhor, porque vai sobrar mais para mim. E eles que se explodam. Então você percebe? Por exemplo, hoje, a gente não quer saber se um trabalhador chinês trabalha de 12 a 15 horas por dia, não tem férias, não tem final de semana, não tem descanso, se alimenta mal, mal consegue ver os filhos. A gente está pouco se lixando com isso. O que importa é a gente pagar barato, numa câmera, num produto que a gente tenha. Você percebe? A gente não está ocupado com os direitos trabalhistas da China. Dane-se, acho o problema da China isso daí. Por enquanto vamos tirar vantagem. Você percebe? Então há conflitos entre a percepção de poder que o capitalismo tem e o conceito de poder que a espiritualidade tem. O capitalismo entende que o poder é a detenção e a manutenção dos meios de produção, custe o que custar. A espiritualidade vai entender o quê? Ela vai entender, não.
Poder é capacidade de realização de bem. Quanto maior bem você é capaz de fazer, maior o poder que você tem. E isso nos leva para o grande objetivo final do capitalismo, que é a detenção do lucro, que é o acúmulo de lucro, o acúmulo de capital. Ou seja, quanto mais eu tenho o tempo das outras pessoas acumulados para mim, e tem um filme muito bom do Justin Timberlake, que os caras, ao invés de ganharem um salário, eles ganham horas de vida, né? Então eles estão sempre correndo contra a morte, porque eles precisam de mais horas de vida. Muito interessante. E os ricos vivem para sempre, né, na ficção. Mas é muito interessante, porque o grande objetivo do capitalismo é o acúmulo do capital, é o acúmulo da grana. É quanto mais grana eu tiver para mim, mais tempo eu tenho para mim. Entende? Eu tenho o tempo das outras pessoas que estão se matando, estão se lixando nos meus negócios para trabalharem para que eu tenha esse tempo. Porque eu sou o cara. E aí começa a ficar diferente. Começa a ficar bem diferente da espiritualidade. Porque no que você é, no que a sua vida vale mais do que a outra, se ambos são dois projetos encarnatórios que estão aqui pelas mesmas razões. Você percebe? Quem é que te deu mais valor? Por que você vale mais do que o outro? Por que todos não podemos valer a mesma coisa? Ou por que todos não podemos ter o acesso à mesma dignidade? Porque claro que existe a meritocracia num sistema onde você empreende, você rala, você vai, você faz, acontece, pô, tem mérito. O plano espiritual é um plano de méritos. Né? O mérito é claro, a moeda de troca é o mérito no plano espiritual. Então, assim, não estou fazendo incentivo à igualdade sem restrições, não. Eu estou dizendo apenas que todos nós precisamos, devemos e temos direito a acessar o mesmo padrão de dignidade, os mesmos valores básicos de dignidade. Isso é uma coisa que nós, como empreendedores espiritualizados, nós temos que visar, porque senão a coisa não rola, não anda. Você percebe? Não rola e não anda. Porque essa é a grande diferença entre a noção de sucesso de capitalismo e a noção de sucesso da espiritualidade. A noção de sucesso do capitalismo é quanto mais eu acumular para mim mesmo, melhor. Só que isso não está dando certo. Não está dando certo porque se eu acumulo para mim só e não penso no outro, o outro vai me roubar, vai me saquear, ele vai ficar revoltado. Nós vamos ter revoluções sociais, como está acontecendo no mundo inteiro. O Zygmunt Bauman vai falar, por exemplo, da revolta da classe média francesa. Ele vai falar que aqueles jovens que estão lá se revoltando, saqueando lojas, roubando, que eles também querem participar da orgia do consumo. Eles ficaram fora da orgia do consumo. Ou seja, porque os outros têm e eles não podem ter. É uma expressão pequena, talvez apenas um primeiro vestígio, mas isso aponta para algo grandioso. Todos nós precisamos ter acesso à mesma qualidade de dignidade. Todos nós precisamos ter, todos nós precisamos viver bem, né? E esse é o sucesso do bem. O sucesso da espiritualidade, o conceito de sucesso para a espiritualidade é o bem de todos. É o bem que faz bem e não exclui a ninguém. E esse é o sucesso da espiritualidade, esse é o conceito de sucesso. Portanto, o conceito de sucesso da espiritualidade ele é completamente diferente do conceito de sucesso do capitalismo. O conceito de sucesso do capitalismo é eu acumulo para mim. Quanto mais eu acumular para mim é melhor. O conceito de sucesso da espiritualidade é quanto mais eu conseguir fazer o bem para todo mundo, mais o bem vai gerar o bem e tudo vai ficar bem. Você percebe a diferença? O bem de todos, quando realizado, começa a mostrar a grandiosidade de dois conceitos interessantes. Primeiro, sustentabilidade. Isso é uma coisa com certeza metafísica, veio de fora, veio de esferas elevadas para cá. O conceito, a ideia de sustentabilidade. Veja, se o que eu quero fazer, se o que eu quero empreender não contribuir para o equilíbrio de todo o sistema, de todo o circuito no qual ele está inserido, ele não serve. Ele não vai, não deve acontecer, isso aí precisa ser eliminado.
tudo aquilo que destrói, que corrói, que explora, que destrói o bem coletivo, que destrói o bem de todos, isso aí precisa sair. Precisa dar vez para aquilo que pode construir de forma sustentável. Ah, mas você é um cara... Você já viu os caras que às vezes querem empreender eventos mais espiritualizados, querem fazer empresas que promovam isso, etc e tal. E aí começa sempre aquela coisa assim, ah, mas vocês estão objetivando o lucro. Isso não pode objetivar o lucro. Eu acho isso uma idiotice, né? O empreendimento ele precisa do lucro para sobreviver. Ponto. A questão é o que você faz com o seu lucro. Né? O problema não é ter o lucro, a questão é o que você faz com o seu lucro. Nós estamos num mundo capitalista. Sem o lucro as empresas não sobrevivem. Tá, mas como é que eu posso, usando o meu lucro, ou o lucro que eu tenho, em primeiro lugar, promover o bem-estar e o acesso à qualidade, à dignidade de todas as pessoas que trabalham comigo, sem exceção. Como é que elas podem ter uma boa qualidade de vida no trabalho, com as famílias deles, como é que eu posso gerir isso de uma maneira legal? Como é que eu posso dar suporte à dignidade dessas pessoas? Ponto. Já está aí um bom lucro. Ah, mas pô, isso vai ser uma despesa para a empresa. Tá, a empresa está dando lucro? Está. Então, cara, você tem que dar um jeito de fazer o bem para as pessoas responsáveis pelo lucro que a tua empresa está gerando. Você percebe? É o óbvio. O primeiro investimento, a prioridade do investimento de qualquer empresa, de qualquer empreendedor espiritualista tem que ser no capital humano, que gera a possibilidade dessa empresa ter lucro, dela existir, dela fazer e acontecer. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Isso é uma frase que é um valor, é um princípio, uma filosofia que deve nortear qualquer empresa, qualquer empreendimento que tenha uma base espiritual. As pessoas são mais importantes do que as coisas, as pessoas são mais importantes do que os processos, as pessoas são mais importantes do que o dinheiro, as pessoas são mais importantes. Você percebe? E quando as pessoas são privilegiadas, cara, há uma retribuição, fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas não faça pela retribuição, faça porque é certo. Ponto número 1. Tá? Agora, tem um outro lance que é o seguinte. Essa questão do lucro e do acúmulo, do capital acumulado, ela é muito forte. Porque nós estamos vivendo hoje a grande crise do capitalismo e da democracia. Né? Nós estamos começando a perceber que essas duas coisas não funcionam bem juntas. Porque se para o capitalismo o poder está em quem detém os meios de produção, ou seja, quem tem a grana, e para a democracia o poder emana do povo, e o povo transfere esse poder de forma legítima aos partidos que competiram pelo seu apoio, então, meu amigo, quando entra a palavra competição, você para ganhar precisa de grana. E aí um conceito de poder se sobrepõe ao outro. Aí você percebe que o poder não emana do povo, o poder está emanando de quem tem o capital. E aí a coisa fica feia. A gente começa a ver pessoas que não têm o menor escrúpulo em usar todo o seu capital, em usar todo o seu lucro para manter o seu lucro ainda mais forte, para prejudicar quem quer que precise para que ele continue ganhando. De qualquer forma, a espiritualidade ela precisa impactar, ela precisa influenciar a forma como nós fazemos o nosso trabalho, como nós desenvolvemos e empreendemos. E são reflexões como essa sobre o que é poder, o que é lucro, o que é sucesso para o mundo espiritual, para a espiritualidade, para o capitalismo, que nos confrontam e vão trazer para nós novas ideias de como empreender nesse mundo. E são essas novas ideias que vão mudar o sistema, porque vai começar a aparecer modelos diferentes de negócios, que são modelos mais inclusivos, mais sustentáveis, modelos que abraçam e priorizam pessoas sobre coisas, e esses modelos que privilegiam a qualidade de vida, eles vão começar a se sobressair, porque ninguém mais aguenta o outro modelo antigo. E são a partir dessas reflexões que nós vamos criar esses modelos. Você percebe? Não é o Donald Trump que vai criar esse modelo, ele está muito feliz com o modelo atual. Né? Somos nós que já, vamos dizer assim,
saímos de uma condição de pessoas anestesiadas na massa e já estamos pensando um pouco fora da caixa, nós vamos criar esses novos modelos de empreendedorismo com espiritualidade. E quando esses modelos forem fortes o suficiente, nós vamos subverter o modelo capitalista. Esse modelo não vai mais funcionar. Porque não é possível que tão pouca gente tenha tanto e tanta gente tenha tão pouco. Agora, tenho uma certeza que isso eu posso dizer por experiência. Quando propósitos maiores norteiam os objetivos empresariais, você atrai em seu favor uma grande legião de pessoas físicas e não físicas que querem colaborar com o mesmo propósito. Você nunca vai estar sozinho, cara. Quando você quiser, quando você definir um propósito maior para os seus negócios, para o seu trabalho, seja assim, no core business da tua empresa, tipo, eu quero trabalhar para levar ideias novas, ou seja, por exemplo, eu tenho um restaurante, mas tudo bem, eu quero fazer esse restaurante ser diferente pela forma como nós cuidamos das pessoas e das coisas, pela vibe. Cara, seja como for, seja qual for o teu propósito, quando você o define e o persegue com paixão, você atrai para si a colaboração de muitos espíritos que vão se identificar com isso, espíritos encarnados ou desencarnados, e isso vira uma onda atrás de você. Então acho que esse é o bacana, né? Porque sempre há ressonância, e não há busca que não encontre recompensa. Esse é o bacana de empreender, esse é o bacana de pensar fora da caixa, de pensar novos modelos. E eu acredito sim que a vinda da espiritualidade, o casamento da espiritualidade com o empreendedorismo visa uma completa subversão desse modelo capitalista que está falido, que só está aumentando as diferenças sociais, só está aumentando os nossos problemas e não está trazendo a satisfação que toda essa demanda está pedindo. Então, se toda essa demanda quer um jeito diferente de fazer as coisas, eu acho que vai ser muito legal e vai ter muito sucesso, segundo o conceito espiritual, quem conseguir oferecer uma solução para isso. Quem conseguir oferecer uma solução que gere o bem para o bem de todos. É isso aí. Tchau. Sempre avante com essa coisa bem importante. Vamos nos encontrar lá no Entre Médiuns, vai ser um prazer ver vocês. E o Fábio abriu um espacinho aqui no final dessa palestra para fazer propagandas. Então eu vou fazer 2 propagandas vou fazer 3 propagandas, já que está na promoção, vou fazer 3 propagandas. Eu vou soltar 3 vídeos aqui. O primeiro vídeo é sobre o aplicativo da Posati Filmes, você pode baixar, é gratuito no seu celular, você vai acompanhar todo o conteúdo que nós produzimos semanalmente lá. O segundo, toca aí o vídeo do aplicativo. Segundo vídeo é sobre o nosso programa semanal, que faço questão que vocês vejam, que é sobre filosofia, ciência, espiritualidade e ufologia, um programa lindo. Solta a vinheta! Você já parou para pensar que a gente está vivendo a era de maior conectividade de todos os tempos? A informação se propaga em tempo real. A tecnologia rompe barreiras de forma inimaginável. No entanto, a impressão que fica é que a gente está desperdiçando todo o potencial conquistado com futilidades medíocres. Meu nome é Juliano Posati e a ideia desse canal é colocar constantemente em xeque o paradigma estabelecido. Não é tanto pelas respostas que a gente pode encontrar, mas pelo caminho a ser percorrido para fazer as perguntas certas. Buscar novas perspectivas de mundo que visem a expansão da consciência e a descoberta de um universo de possibilidades. Esse é o canal.
Desperta, tu que dormes. Que as distrações do moderno espetáculo do pão e do circo não te deixem alienado das verdadeiras urgências da vida. Bem-vindo ao meu canal. Que aqui possa começar a sua jornada mais louca. A direção e o destino não são outros, senão a plenitude da humanidade em sua melhor versão de si mesma. E o terceiro vídeo, mais ou menos importante, o trailer do último documentário que nós lançamos, chamado No Meio de Nós, que é realmente um documentário sobre expansão de consciência e sobre os novos modelos que vão dominar esse planeta. Assiste aí, fica com Deus e até o evento. Tchau! Keep in mind that pretty much everyone in the world today knows that there's something wrong with the system. E nós estamos vivendo isso, que a descoberta do espírito é a descoberta de si mesmo. Certainly we have to realize that we are more than three-dimensional physical bodies. As pessoas, de um modo geral, vêm de um preparo de algum tipo espiritual. Essentially, in this experience of light, it was clear that there was a higher connection of communication that links our mind with the mind of humanity. General Ochoa foi um verdadeiro salto quântico, tanto para o espiritismo quanto para a ufologia mundial. E era nada mais, nada menos do que uma preparação para o que ele viria a ver mais tarde, do nada, se formar uma nave pousada na fazenda de Alexandria. Ele ia para lá e topava com os caras. Eu acreditava em seres de outro planeta, eu acreditava nessa possibilidade, mas eu não acreditava que eles pudessem estar no meio de nós. It's very important to realize that ETs have been with us for a long time. Eu acredito piamente que há pessoas vivendo entre nós que não são daqui. Do I believe the UFOs and aliens or ETs are among us? Yes, I do believe that.